Olá, seja muito bem-vindo ao workshop gratuito de feminilidade Caminho do Florescer. Eu sou Jaqueline Bastos, sou enfermeira, coach e facilitadora de Círculo de Mulheres. E neste workshop eu vou ensinar a você quais são os degraus da maturidade feminina e vamos trilhar um caminho para você se reconectar com a sua essência feminina, ressignificar a sua história e mudar interna e externamente como mulher. Você que é casada e precisa melhorar o seu relacionamento com seu marido. Você que é mãe e deseja melhorar a empatia, a educação dos seus filhos, mas não consegue encontrar a força necessária dentro de si para isso, se sente culpada, irritada, e não sabe como fazer para melhorar essa comunicação, essa relação entre vocês. Você que é noiva, está se preparando para casar e ainda se sente meio insegura se vai dar conta da sua vocação. Você que passou ou está passando por um momento turbulento após um divórcio e sente que é a hora de olhar para dentro de si para continuar a seguir a vida. Ou até mesmo você que não está passando por nenhuma dificuldade, mas que sente que está na hora de olhar para dentro de si. Você sente que precisa se conhecer melhor. Você sente que quer dar um passo a mais. Ou até mesmo você que quer melhorar a sua vida profissional, ou você quer encontrar um caminho mais feminino no seu trabalho, ou você quer realmente ser melhor dentro do seu trabalho, esse workshop é para você. Eu sei que à primeira vista, principalmente se você não me conhece, pode parecer uma oferta milagrosa, aquelas da porta larga, não é mesmo? Eu confesso que eu também acharia isso se eu não tivesse eu mesma passado por esse processo de transformação e se eu não tivesse acompanhado mais de 100 mulheres que participaram dos programas de coaching, desafios comigo desde 2017 até hoje e eu não tivesse visto cada uma ali como chegou e como saiu. Aqui embaixo nessa página você pode acompanhar o depoimento de cada uma delas. Elas que se disponibilizaram a olhar para dentro de si, que deram esse direito para si mesmas e tiveram a vida completamente transformada. Mas antes da gente começar a falar sobre a conexão feminina, os graus de maturidade feminina, eu quero contar um pouquinho para você sobre como aconteceu comigo, até onde eu cheguei. Bom, como eu falei no início, eu sou enfermeira, trabalhei desde 2004 até 2016 como enfermeira e desde que eu comecei a trabalhar sempre foi prioridade para mim, premissa básica, a excelência no atendimento, aquilo que eu precisava fazer para ser uma profissional melhor, sempre crescendo. Nesses quase 15 anos trabalhando como enfermeira, metade dele foi gerenciando pessoas, gerenciando setores e pessoas. E eu posso dizer para você que isso trouxe para mim uma necessidade de olhar para o outro de uma maneira integral, tanto para os meus clientes quanto para os colaboradores que trabalhavam comigo. Isso era também uma premissa básica para mim. Então isso era muito importante, olhar para o ser humano como um todo, ajudar, cuidar, não só olhar para um colaborador, por exemplo, como alguém que tinha que dar resultado, mas alguém que tinha problemas, que tinha família, que tinha necessidades. Então isso sempre foi muito importante para mim e eu trouxe isso para o meu trabalho como coach. Em 2014, eu recebi uma linda proposta de promoção no emprego. A minha filha estava com 1 ano e 8 meses, eu achava que eu não teria mais filhos, já que eu tinha muita dificuldade para engravidar, e ali eu aceitei aquela proposta. Só que um mês depois, para minha surpresa, eu estava grávida do meu segundo filho, Samuel. Ao mesmo tempo que foi uma grande alegria, porque eu jamais imaginei que eu engravidaria de novo, foi uma surpresa e um susto. E ao mesmo tempo dentro de mim, essa alegria e esse susto começaram a me dominar. Porque eu tinha o conceito de que uma mulher não poderia dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. E durante a adaptação ao meu novo cargo foi também a gestação do meu filho. Foram momentos muito bonitos e ao mesmo tempo muito dolorosos, porque eu comecei a acreditar dentro de mim que eu não conseguiria dar conta das duas coisas. Quando eu saí de licença maternidade do Samuel, eu saí certa de que a empresa não voltaria comigo para aquele cargo.
Não sei por que eu achei que eles não aceitariam uma gestora que pudesse ter filhos e, ao mesmo tempo, dar conta do trabalho. Durante a licença maternidade do Samuel, eu decidi passar por um processo de coaching. Eu já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha aprofundado no tema. Eu passei pelo processo de coaching e eu posso dizer para você que esse foi um momento decisivo na minha vida. O processo de coaching tinha como objetivo resgatar a minha autoestima e ele não só resgatou a minha autoestima, como colocou várias coisas que estavam desordenadas na minha vida no seu devido lugar. Uma delas era o tempo que eu gastava com as minhas prioridades. Eu comecei a planejar, eu saí do processo já planejando a organização da minha vida. Ou seja, eu estava dando muito tempo para o meu trabalho e estava tendo pouco tempo para os meus filhos, que sempre foram a minha prioridade. Confesso para você que eu voltei a trabalhar muito bem. Eu estava realmente com a autoestima muito elevada. Mas, como eu já tinha consciência de que eu precisava ordenar a minha vida, aquele trabalho passou a não ter mais sentido para mim. Acordar às 4 horas da manhã, chegar muitas vezes às 10 horas da noite, sair de casa com meus filhos chorando, chegar cansada, não ter disponibilidade para eles, não estar perto deles, não vê-los crescer, não dar a eles o verdadeiro sentido que eu queria dar, estava me doendo demais. Quando eu fiz o processo de coaching no início de 2015, eu saí de lá com uma programação, com um planejamento para deixar o trabalho em 2017. Só que quando a gente se reconecta dentro da gente, tudo muda e as coisas que não têm mais prioridade não fazem mais sentido. E foi o que aconteceu comigo. Eu não suportei aguentar, esperar até 2017. Quando foi em 2016, eu conversei com meu esposo, nós sentamos, eu me abri, eu disse para ele que eu não estava feliz e eu simplesmente decidi deixar a minha carreira. Sim, eu deixei a carreira de enfermagem com muita alegria para cuidar dos meus filhos. E ali eu estava me sentindo realizada, eu estava realmente muito feliz. Eu cheguei a ouvir de algumas pessoas que eu me arrependeria, que eu nunca mais ia ter a oportunidade que eu estava tendo, que eu ia ficar velha, que meus filhos iam embora e eu não ia ter mais a chance de me recuperar profissionalmente, mas eu não queria saber. Eu queria estar perto dos meus filhos e do meu esposo. Acontece que aquele momento de transição parecia algo muito legal, muito bom, mas aconteceu algo que realmente me fez olhar para dentro de mim. Quando eu voltei para casa, quando eu comecei a ter mais acesso com os meus filhos, eu percebi que eu estava totalmente desconectada de mim mesma, da minha missão como mãe e como esposa. Estar em casa o tempo inteiro, estar com eles, o que parecia um sonho, às vezes parecia um pesadelo. Eu não tinha conexão com eles. Eles pareciam que estavam longe de mim e eu mais ainda longe deles. E isso me deu uma tristeza profunda. E eu senti que ali teria que começar um novo caminho, teria que começar um novo olhar. E foi onde eu decidi que eu queria olhar para dentro de mim. Nesse mesmo tempo que eu pedi demissão e que eu estava voltando para casa, as pessoas que trabalhavam comigo começaram a dizer: você vai ser minha coach, você precisa ser minha coach, porque eu falei muito do coach e do quanto ele transformou a minha vida. E ali eu senti um sinal de Deus e realmente fui lá, me inscrevi num curso. Como eu falei para você lá no início, eu sempre prezei pela excelência no atendimento. Então eu busquei uma excelente escola que pudesse me dar ferramentas que pudessem transformar a vida das pessoas de verdade. Quando eu saí da escola de coaching, eu tomei uma decisão. Eu queria ajudar mulheres solteiras a se reconectarem com a sua autoestima para ter relacionamentos saudáveis. Tudo isso por conta da minha história de vida, que foi o que aconteceu lá no passado. E eu comecei então a produzir conteúdos, vídeos no canal. E de repente aconteceu algo muito curioso, porque várias mulheres casadas, divorciadas, de mais idade, de menos idade, começaram a me seguir e me procurar. E eu comecei a perceber que havia algo em comum entre elas. O que estava acontecendo? Eu comecei a me perguntar, o que está acontecendo com as mulheres que a princípio são casadas e estão com a mesma dor das solteiras? O que está acontecendo com as mulheres que elas não estão felizes com a própria vida?
E eu comecei a ouvir essas mulheres, atendendo essas mulheres, eu comecei a ouvi-las. Percebi que havia uma grande confusão. Casadas que não estavam felizes em estar casadas, solteiras que sonhavam em se casar, aquelas que tinham filho não se sentiam conectadas com seus filhos, aquelas outras que tinham grandes sonhos de ter filho e nunca tiveram a oportunidade, e grandes feridas no seu coração. Esse foi um processo, como nós chegamos agora no caminho do florescer, esse foi um verdadeiro caminho. Em 2017 eu lancei meu primeiro curso online, Mulheres Curadas para Amar. Era um processo mesmo para aquelas que queriam restaurar-se para ter novos relacionamentos, um novo relacionamento saudável. E para minha surpresa, mulheres casadas, como a Taliane, que está aqui embaixo o depoimento dela, que ela era casada, ela estava a ponto de ir embora de casa e fez o curso e mudou a vida. E aí eu comecei mesmo a olhar para isso profundamente. No finalzinho de 2017, eu conheci uma mentora, a minha mentora Ana Patrícia Chagas, mentora de mulheres, e ela me mostrou o caminho que eu precisava seguir para realmente ajudar as mulheres. Depois desse processo que eu passei de autoconhecimento e de mentoria com a Ana, tudo ficou muito claro para mim. E eu, como uma mulher cristã católica, comecei a entender que eu precisava olhar para as mulheres de uma maneira mais profunda, que eu precisava olhar para as mulheres dentro delas, da alma delas. E aí eu comecei, ao invés de estudar autoestima, ao invés de eu estudar algo que era específico, relacionamento, maternidade, eu comecei a estudar o feminino. E eu tinha uma grande preocupação. Eu queria estudar o feminino sob a luz da criação. Já que sou cristã, eu não abria mão disso. Em 2018, muita coisa mudou no meu trabalho. Mesmo com medo, eu digo para você que eu fiquei com medo. Eu tinha medo das pessoas acharem que, alinhando a questão da criação com o meu trabalho, as pessoas não iam gostar, as pessoas iam achar que eu era mercenária, que eu queria ganhar dinheiro com a religião, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Primeiro, que tudo tomou mais sentido para mim, para o meu próprio trabalho. Eu comecei a entender que não dava para separar uma coisa da outra, que eu poderia sim e que eu deveria, que era um chamado, fazer um trabalho para que as mulheres entendessem o quanto elas são especiais e o quanto aquilo era importante, que ela se reconectasse com a sua essência feminina de acordo com aquilo para o qual ela foi criada. E é justamente isso que nós vamos aprender aqui no Caminho do Florescer. Então, em 2018, quando eu decidi trilhar esse caminho no meu trabalho, aí que tudo mudou. Foi aí que as mulheres tiveram transformações profundas. Foi aí que eu comecei a receber vários comentários dos vídeos, dos posts, pessoas vindo de vários lugares, até de fora do Brasil, para fazer processo de coaching comigo, desafios no WhatsApp. Todo o meu trabalho foi baseado nisso. Mas aqui eu quero fazer um parêntese muito importante. O meu trabalho é profissional e eu atendo e acolho todas as mulheres. O que eu fiz foi trazer para dentro do meu trabalho um conteúdo que pudesse levar cada mulher a entender que ela não é só uma pessoa, mas ela tem algo além dela, que existe algo além que a criou, que a fez especial e que deu dons, dotes especiais para que nós fôssemos mulheres de verdade. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre este caminho de maturidade, da missão da mulher no mundo. E é muito importante que você saiba. Bom, existem 3 graus de maturidade feminina, existem 3 graus de dons femininos que nós vamos abordar durante esse workshop. Hoje nós vamos abordar o primeiro grau. Os 3 degraus de maturidade feminina são de filha, de esposa e de mãe. Aqui está a escadinha, a escada de maturidade, onde nós vamos, aos poucos, aprendendo o que é ser mulher, aprendendo quais são os nossos dons, pegando. Imagine só que a feminilidade, ela é uma caixinha de semente que precisa ser regada, cultivada, plantada, para depois florescer. E é justamente isso que precisa acontecer na vida de cada mulher. E é no primeiro degrau da vida
que a gente precisa cultivar essa semente para que então, como adultas, a gente possa trilhar esse caminho de reconexão e com a nossa missão de maneira plena. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprofundar o estágio da filha, que é justamente o estágio mais importante em que nós somos lapidadas, em que nós somos educadas, em que nós somos formadas para sermos mulheres. Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, de todas as maneiras, é o estágio da filha que nos leva a sermos mulheres, fortes ou não. O nosso pai e a nossa mãe têm responsabilidade especial e profunda em cada área da nossa vida. A nossa mãe, que vamos falar agora, ela traz para nós o conceito do feminino. É através da mãe que você entende, que nós mulheres entendemos o que é ser mulher. Ela nos mostra com palavras, com gestos, com atitudes, tudo o que é ser mulher. Aqui, muitas de nós temos grandes dificuldades. É o relacionamento mais profundo, é o relacionamento mais bonito e, ao mesmo tempo, é o relacionamento mais doloroso para algumas. E eu quero dizer para você que se você tem essa dificuldade, você não está sozinha. O relacionamento com a nossa mãe é a grande base do nosso relacionamento interno. Ser mulher implica em olhar para a nossa mãe, em olhar para ela e aprender com ela o que é ser mulher. Desde pequenininhas nós aprendemos como se veste, como se comporta, como se fala, como se sente, como é o relacionamento da mãe com o mundo. Ela nos mostra o que é ser mulher. E aqui também há uma outra dor. Nós já estamos vindo de várias gerações, de várias, a mãe, a avó, a bisavó, com diversas dores no nosso feminino. Já tem algumas décadas que nós estamos sendo profundamente atacadas na nossa feminilidade, de maneira a muitas terem crenças profundas de que ser mulher é muito ruim, de que mulher só veio ao mundo para sofrer, de que ser mulher é bom, mas ser homem é melhor. Então, nós devemos olhar para esses conceitos sobre ser mulher de maneira a mudar a nossa visão. Nos conectarmos com o nosso feminino implica em nos reconectarmos com essa relação com a nossa mãe. O relacionamento com a nossa mãe é essencial para que a gente possa reconectar o nosso feminino. Ela nos deu a maior parte do conceito do que é ser mulher. Então, muitas de nós vimos as nossas mães não se cuidarem, não se olharem como mulheres, negarem o seu feminino, muitas das vezes não querer ser mãe, dizer o quanto era ruim ser mãe, o quanto era ruim ser mulher. É muito doloroso isso e saber também que há uma dor que vem de várias gerações, a dor da negação do feminino. Nós estamos vivendo numa sociedade que vem cada vez mais negando a feminilidade, numa busca desenfreada pela igualdade entre mulher e homem, entre os direitos. Simplesmente está acontecendo que a gente está negando o nosso feminino, negando a nossa feminilidade, e isso numa maneira muito profunda. Algumas de nós nascemos sem sequer saber o que é ser mulher, a gente está como cega no tiroteio. Se esse é o seu caso, eu quero te pedir aqui um voto de confiança para você participar desse workshop e poder trabalhar isso dentro de você. Então, a nossa mãe, ela nos dá esta visão, a visão do feminino. O que é ser mulher? Quando eu olho para minha mãe, eu aprendi com ela como que uma mulher se comporta, como uma mulher fala, como uma mulher se veste, como ela cuida do próprio corpo. Ela cuida do próprio corpo, ela está se alimentando bem, ela fala bem de ser mulher, ela gosta de ser mulher, ela se ama, ela se cuida. Se a resposta para tudo isso é não, muito provavelmente você tem muita dificuldade de lidar com o seu próprio feminino e talvez nem tenha se dado conta disso. E hoje eu quero te convidar a se reconectar de maneira a ressignificar a sua história, a olhar para sua mãe de uma outra maneira, porque agora você está num outro estágio. Você sai daquela posição da filhinha que está sempre pronta para receber, que está sempre aberta e precisa estar recebendo o tempo inteiro. Antes da gente adentrar este assunto, nós vamos falar sobre a visão do pai. O pai, na vida da moça, na vida da menina, é extremamente essencial.
É ele que mostra a visão do mundo externo e a visão do masculino. É através do nosso pai que nós conhecemos o que é um homem, como é que se comporta um homem. Através do nosso pai a gente aprende como se comporta um homem e como se comporta uma mulher diante de um homem. A relação homem e mulher é vista por nós pela primeira vez através do nosso pai e da nossa mãe. E muitas também vêm vivendo situações dolorosas. Aumentou nos últimos anos em 200% o índice de divórcios no Brasil. Isso é caótico e isso traz dores profundas, porque eu vejo a minha mãe sofrer por conta do divórcio, ou o meu pai sofrer, eu vejo meu pai ir embora, eu vejo meus pais brigarem, eu vejo a minha vida cresci diante desse tormento todo, e quando eu cresço, que eu deveria estar pronta para ser uma mulher de verdade e assumir um novo papel, que são os próximos degraus que nós vamos falar no próximo vídeo, eu não dou conta. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto presente, eu estou sempre muito ferida, me sinto muito invadida, eu me sinto sempre muito vitimizada, eu estou sempre na posição da vítima, eu estou sempre nessa posição de que não posso crescer, eu tenho medo de crescer. Não sei se esse é seu caso. Mas a grande maioria das mulheres fala isso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso me amar de novo, a autoestima muito baixa, não conseguem ter uma boa imagem de si mesmas. E é justamente por conta disso que a gente precisa fazer uma reconexão com essa essência. Lembrar que antes de qualquer coisa, antes de filha do seu pai, antes de filha da sua mãe, você é uma criatura amada, uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. E é claro que por mais muitas de nós sabemos disso, mas temos dificuldades porque a gente precisa lidar com essa área humana, das dores e feridas em que as relações com os nossos pais nos causaram. Se você tem esse tipo de dor, se você tem essa ferida no seu coração, você precisa olhar para ela e dar um novo significado para ela. Porque só assim, só diante dessa transformação, só diante dessa ressignificação é que você consegue ir adiante. A grande maioria de nós não consegue avançar como mulheres, não conseguem ser mulheres maduras por conta dessa ferida, muitas vezes inconsciente, que a gente tem com nossos pais. Então eu quero te convidar a fazer esse caminho de ressignificação, olhar para essas duas pessoas tão especiais, de maneira a honrá-los, mesmo que tenha sido muito dolorosa. Já que como fazer isso? Tirando de perto de você todo julgamento, toda condenação, toda reprovação, todo apontamento de dedo e realmente perdoá-los. Fazer esse caminho de restauração dessa relação com esses dois. Talvez você não tenha tido contato com seu pai, talvez você não tenha tido contato com a sua mãe, mas você realmente precisa olhar e incluí-los na sua vida e na sua história. De uma maneira a dar um novo sentido para essa relação. Ainda que você não tenha contato mais com eles, ainda que eles não façam mais parte dessa vida, ainda que eles já tenham ido embora, você precisa se reconectar com essa relação. Faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, eu quero te convidar a fazer os exercícios que eu deixei aqui embaixo para você baixar um PDF. Mas é muito importante que você esteja verdadeiramente decidida a parar de julgar, de buscar culpados e realmente dar um novo sentido a tudo isso. Eu quero dizer para você que você não consegue amadurecer, você não consegue avançar nos seus relacionamentos, no seu trabalho, justamente porque você parou aqui, na sua fase de filha. Você está disposta a trilhar esse caminho? Então, não esqueça de comentar aqui embaixo, contar um pouquinho da sua experiência. Eu vou ficar muito feliz de ver a sua história aqui embaixo. Também não esqueça de marcar alguma amiga que você sabe que precisa receber esse conteúdo. Também aqui tem os outros depoimentos das minhas alunas que podem te ajudar. Pode ser o seu caso, pode te ajudar de alguma maneira. No próximo vídeo nós vamos abordar os 2 degraus de maturidade feminina, da esposa e da mãe. E eu quero te convidar a estar comigo nessa jornada. Um beijo, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.